se precisa, né? Não é que precisa, necessita. Quem precisa e necessita é o clube do qual a gente estava falando. Bahia também. No Flamengo seriam bem-vindos, né? No Flamengo seriam bem-vindos reforços pontuais, como colocou o Pascoal, o reserva imediato ao Bruno Henrique, numa situação específica. Jogadores que viessem... Vai ter eliminatórias aí, hein? Desculpa aí, professor, até corroborando o que você está falando. Vai ter eliminatória, vai ter jogador que pode se lesionar, Deus o livre, né? Mas pode acontecer, e aí? São complementos, né, William? Você não vai dar todo esse dinheiro para um jogador que pode não ser titular. Eu já falei e insisto, não traria o Mendes se o Flamengo tem o Maia. Esses bobalhões de rede social aí ficam falando que a gente fala isso porque quer o mal do Flamengo, porque quer enfraquecer o Flamengo, nada disso. Se eu fosse administrador do Flamengo, entendo o Mendes na mão, o Maia na mão, eu não traria o Mendes por esse preço, por essa condição. E no caso do Kennedy, a mesma coisa. Se o Kennedy fosse o cara para o lugar do Bruno Henrique, que o Pascoal falou, eu até pensaria. Mas nessas condições, nesses valores, o Flamengo não precisa, o Flamengo não necessita. O Flamengo teria bem-vindos complementos. É diferente. Complemento a esse preço para não ser titular, muito obrigado, eu fico com o time que eu tenho. Ainda mais com o Renatão renatizando tudo aí. Fala, Ivana. Já chego em você, hein, Facinca? Eu vi que você pediu a palavra, já chego em você. Fala, Ivana. O Flamengo, assim, resumindo, não precisa gastar tanto dinheiro para ter reforço. Reforço é sempre bom, mas gastar tudo isso para ter reforço, num momento como esse financeiro, não, o Flamengo não precisa disso agora. É esse o ponto. Ô Facinca, sabe, aqui a gente tá conversando e a gente pensa mil coisas, né? Parece que ele deu uma esnobada, porque assim, ele foi lá, eu vou trazer o Thiago Mendes e o Kennedy. Aí novela, conversa, papo, bababá. Chegou num ponto que o Braz, para não dar o braço a torcer, se aí não precisava tanto esforçar, também nem queria. O time tá bom pra caramba e tal, o famoso também nem queria, apesar de vocês aí. Deu uma esnobadinha? Mas essa diretoria do Flamengo tem esse tipo de característica, né? Eles são assim. Eles precisam estar por cima em qualquer situação, né? E por isso que a diretoria, essas pessoas que formam a diretoria do Flamengo, em todas as suas vertentes, são completamente antipáticas. São pessoas que não me causam nenhum tipo, por exemplo, de admiração e postura. Apenas admiração por montar um time muito bom, ponto. Agora, em questão desse tipo de situação, são pessoas que, por diversas, né, situações recentes, eles causam muito mais antipatia do que qualquer tipo de situação, né? Porque são os caras que querem estar por cima sempre. Agora, o que o Flamengo precisa em termos de reforços, na minha visão, jogadores que vão atuar na região, por exemplo, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Jogadores de mais criação. Porque o Flamengo tem os reforços tanto para Bruno Henrique ou então para você ter um jogador mais agudo. Michael e Vitinho, entre aspas, fazem essa função, né? São atletas mais atacantes do que de criação. Mas quando perde o Arrascaeta, quando perde o Everton Ribeiro, se bem que hoje o Renato até tenta mudar a característica, tirando um pouco o Everton Ribeiro para tentar ter um time mais rápido com o Michael, mas o Flamengo não tem uma peça para esse setor. Não é Kennedy, muito menos o Thiago Mendes, né? Porque aí são jogadores mais para trás. Então, dessa linha intermediária para frente, um jogador de mais criação, de mais trato com a bola, o Flamengo não tem. Não tem no banco de reservas. E não é o Diego também, porque o Diego é um jogador que, como eu já disse, não pisa na área. Então, o meia que não pisa na área, meia que não gosta de trabalhar, de finalizar, de decidir jogo, não adianta que ele não vai conseguir substituir o Arrascaeta porque ele faz todas essas funções. Então, se o Flamengo quisesse um reforço para esse tipo de posição, seria importante, seria muito bem-vindo. E talvez, aí William, talvez, tá? Como eu não sinto muita firmeza no Isla, depois que ele veio, eu achei que o Isla poderia estar jogando já num outro ritmo e ainda não atingiu, principalmente defensivamente falando, até porque também ele nunca foi um grande defensor. E o Mateuzinho ainda me parece um pouquinho cru. Se o Flamengo
quisesse buscar um lateral direito para chegar e jogar, é difícil achar, é claro, mas quisesse buscar essa posição, também seria bem-vindo ao Renato. Tem alguma contratação? O Facinca Não, mas falou de algumas aí? pelo que disse Fala, Pascoal, o Braz, pelo que disse o Braz, o time precisa do meio para frente. O Flamengo procura do meio Ele tá para atrás frente. do meio para trás. meio lá atrás. Ele tá lá do meio para do trás, meio ele pra tá trás. feliz, tá felizão. E ele não do quer, meio, ele tem essa visão. Eu não vejo o Isla com essa bola toda, entendeu? Não, a gente acho pode... que Gente, a gente fala que precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo para reserva, que precisa de alguém para... Eu posso concordar com o Farcincani, de um outro meia, mas esses jogadores são... Esse jogador, o meia especificamente, esse aí é peça rara no futebol mundial. O Flamengo tem duas... caríssimo. O Flamengo tem duas raridades jogando no futebol brasileiro. Duas raridades. O Palmeiras tem duas raridades jogando, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa. São raros os jogadores dessas condições. São raríssimos, né? Tanto que o Zé Rafael foi recuado para segundo volante. O Flamengo recua o Diego para segundo volante. São jogadores raros, como o Nacho, como o Zaratio, como o Nacho, são jogadores raros. O Zaratio ainda vai evoluir, ele é muito novo. Né? Como o Nacho, que é um jogador que tem aquele trato, o jogador inteligente que sabe acelerar o jogo, dar uma pisada na bola, parar, olhar e tal. E esse tipo de jogador é muito raro no futebol. O Flamengo tem duas raridades jogando no futebol. Mas o Flamengo está se sobressaindo porque o Renato não está inventando, o Renato só está deixando a correnteza levar, e ele é muito esperto nisso. A correnteza está levando, mas eu estou consertando. O cavalo, sabe, eu uso uma imagem turfística, o cavalo está muito na liderança do páreo, mas é turfística. Você não pode. O páreo disparou o páreo. Foi dada a largada para o 7º páreo, Cidade Jardim. O cara tá tão na frente, tá tão na. É o Albenzo Barroso, ó. O Albenzo Barroso, aqui, só no controle, só aqui, pá. E o cavalão lá na frente. E ele só que. Mas ele não larga a rédea. Porque ele não pode largar. Ele tem que segurar para controlar a situação. É o Renato no Flamengo. Tá disparado. Então o que ele faz? Ele só vai controlando a rédea no cavalo. Só aqui, ó, só no controle, só e tal, e tá botando para chegar na ponta. Ou vocês acham que o Flamengo não vai chegar na ponta dos campeonatos? Ou vocês acham que o Flamengo não vai brigar pelo título brasileiro? Ou vocês acham que o Flamengo não é candidataço a ganhar a Libertadores da América? A não ser que aconteça uma catástrofe. E catástrofe no futebol pode acontecer. Perder 2, 3 jogadores titulares. Isso pode acontecer. Aí é catástrofe. Aí nem todos os times do mundo têm. Cara, olha só.